Uma das novas narrativas do PT é que agora tudo bem explodir o teto de gastos, gastar um monte de não sei o quê, porque o Bolsonaro fez. O Bolsonaro explodiu o teto em 800 bilhões de reais durante o mandato dele. Então por que o PT não pode dar mais? Explodidados. Você entendeu? Roda a vinheta. Tá tendo agora todo um surto de mercados de bolsa caindo, juros subindo, dólar indo pro infinito e além, com todas as falas do Lula que não deveriam ser surpresa para ninguém que prestou atenção ou que tava entendendo o que estava acontecendo, mas ei, não tem argumento que convence quem não quer ser convencido, né? Não é surpresa que ele tá fazendo isso, mas tá tendo todo esse piripaque e a esquerda tá com toda uma narrativa de não. Mas, pô, o Bolsonaro explodiu o teto aí em 800 bi, por que o Lula não pode fazer uma também? Qual foi? Não teve esse chilique aí quando o Bolsonaro fez? E vamos entender aqui os 4 pontos principais de por que isso não é bem verdade, é uma distorção bem grande aí dentro. E é interessante notar primeiro que isso é parte do método PT e o método esquerda de como construir narrativas. Você fala, bom, qual que é a história conveniente pra mim? Essa. Ela é verdade? Não. Mas daí? Desde quando isso é relevante? Devia só repetir que a história é essa aqui, até todo mundo achar que é isso aqui por pura repetição. E como a gente tem as editorias de vários jornais, mais um monte de influenciadores repetindo isso, eventualmente as pessoas vão acreditar. É só você repetir o suficiente que vai colar, ok? E essa dos 800 bi é uma dessas, tá colando. E tá colando porque, em parte, o número tá certo, só que quando você entende o que aconteceu e volta pra ver o que aconteceu... Pera aí. Primeiro, isso aí leva em conta um pouquinho mais do que 500 bi que foram estourados do teto em 2020. E ainda tem mais cento e porrada de 2021, que foi ainda o resquício da pandemia. Que vale lembrar, a gente quase teve um colapso do sistema de saúde em 2021. A onda forte foi ali, ok? Compra de vacina e tudo mais. Então, dá pra gente contar esses 500 bi de 2020, 2021 e os 100 bi de 2021 honestamente como parte desses 800? Fica um pouco difícil, especialmente quando você lembra que na época o Lula tava falando de imprimir dinheiro, e o Meirelles também, inclusive. Essa do Meirelles acho que foi, assim, o primeiro sinal de que tinha alguma coisa suspeita, né? Agora depois, quando ele lulou, eu lembrei daquilo e falei... Acho que isso aqui começou mais cedo, não sei. Mas o Lula tava falando de imprimir moeda, que foi o que a Argentina fez, e por isso que eles estão com uma inflação que vai bater 100% no ano agora, e desabastecimento, controle de preço, mais um monte de maluquice. Então, assim, teve 500 bi em 2020 e 100 bi em 2021... O PT teria feito pior, e é honesto você contar isso como se fosse responsabilidade simples? Tá. Mas tá, vamos contar 2021. Não faz muito sentido? Não. Mas vamos contar isso. Se você contar a estourada de 21, 22 e a de 2019, você tem perto de 300 bi de estouro de teto de gastos. O PT tá querendo fazer 200 bi no primeiro ano... E nós estamos em novembro. Porque quem lembra dos eventos na época, lembra que pra estourar o teto era assim 2, 3 meses de vamos, não vamos, celama desgraçado, um monte de argumento pra todo lado, todo o gabinete de ódio entrando atacando, cara, foi uns negócios bizarros, especialmente a PEC da emergência foi um negócio surreal, né, a kamikaze lá. Não era um negócio assim, fizemos. Nós estamos em novembro do ano anterior ao ano que vai ser estourado o teto e já estão falando de 200 bi. Então 2/3 do estouro, que não foi da pandemia do Bolsonaro, já começou e o mandato não começou ainda. Então vamos ter um senso de proporção das coisas aqui, ok? Eles estão querendo inflar esse número de 800 bi, assim como eles estavam inflando que o déficit, na verdade, é de 400 bilhões de reais. Só que para você chegar nesse número, você tinha que contar 140, 150 bilhões de reais de precatórios, como se o governo fosse pagar todos eles de uma vez só. O que ele nunca fez, e sendo que os precatórios estão legalmente caloteados agora, praticamente ad eternum. Então, você entende como existe uma tendência de inflacionar esses números para dizer Bolsonaro fez tudo errado, então se a gente fez um negócio também, tudo bem. Agora, do outro lado, você também teve receitas que vieram por causa de coisas feitas pelo governo Bolsonaro, e coisas que não foram tão bem feitas assim, mas que ainda assim trouxeram receita. A capitalização da Eletrobras, por exemplo, que não foi uma privatização, foi uma capitalização.
Ela foi feita com problemas, sim, tinha corporativismo na lei, sim, eu era contra o jeito que ela ficou, assim, porque se você derrubasse ela, ia voltar pro texto do Guedes, que era muito melhor, mas isso aí pouca gente entendeu. E daí quem estava contra esse texto estavam dizendo que era contra a capitalização ou privatização, que foi basicamente fake news da ala bolsonarista, mas enfim. Isso ainda assim trouxe um puta faturamento pro governo federal. Os dividendos da Petrobras trouxeram também um puta faturamento pro governo federal. Então não era como se fosse um rombo descalabrado completamente sem nada do outro lado. Tipo, não, tem umas coisas vindo aqui, ó. Nós estamos tentando fazer alguma mínima coisa aqui. Isso é diferente de o que o PT tá fazendo agora de falar, ó, é o seguinte, nós vamos abrir um rombo. Você tá chorando? Eu vou abrir mais. E nós vamos gastar com isso, nós vamos desfazer todas essas coisas aqui, e nós estamos falando lá de gasto lá na frente e tudo mais. Quer dizer, são situações diferentes. O que me leva ao terceiro ponto, que é, ao mínimo, o governo Bolsonaro teve reformas estruturantes que estavam atraindo investimento para o Brasil e estavam gerando desenvolvimento de PIB. Inclusive, o PIB que eles estão conseguindo entregar agora em 2022 está muito acima do que qualquer pessoa esperava, inclusive eu estava bem pessimista sobre. Eles conseguiram fazer reformas, eles conseguiram aprovar coisas como o marco das ferrovias, que trouxe bilhões de investimento, eles conseguiram aprovar muitos trancos e barrancos com um monte de gente envolvida e tudo mais, foi um negócio super complexo. O novo marco do saneamento, que trouxe dezenas de bilhões de reais em investimentos. Então, essas coisas ajudaram a desenvolver a economia. Então, você tinha uma situação de, tem um pessoal fazendo porcaria, mas tem um outro pessoal fazendo coisas boas que vão ajudar a avançar esse país, então vamos pensar num saldo aqui, ok? Vamos pensar no longo prazo também, sei lá, tem coisas boas aqui. Isso é diferente do PT, que ontem saiu a notícia que o Boulos, que está na equipe de transição, junto com metade da torcida do Flamengo, aparentemente, que está nessa equipe de transição do Lula, que eles querem rever o decreto do novo marco do saneamento. Isso não significa rever o novo marco do saneamento, ok? São coisas separadas. Existe um decreto dentro do governo federal que diz quais são os padrões e tudo mais que as estatais têm que seguir. Se elas não baterem, elas acabam meio que sendo forçadas a serem privatizadas e tudo mais. É um negócio meio complicado. Eles querem rever isso e, na prática, isso permite que eles criem um decreto que diz para as estatais: olha, cara, você precisa fazer assim o que o teu coração mandar. E se você não conseguir, tudo bem, e daí acaba todo o negócio. Então todo investimento que já veio continuaria, mas o que não veio ainda ficou e vai fazer o quê? Não vai ter mais. Pelo jeito é isso. O que é basicamente, literalmente, um plano para deixar brasileiro na merda. Literalmente, esse é o plano. Então, ao invés de você ter essas reformas estruturantes, o que as pessoas estão vendo? O que investidores estão vendo? Irresponsabilidade e um compromisso com a destruição econômica do país. São situações diferentes. Aliás, é surpreendente também que a galera que defende dívida, fala, não, pode abrir dívida, pode fazer não sei o que, esquece de olhar isso. Porque o argumento deles, que eles não fazem tão detalhadamente, porque na maior parte do tempo eles não têm saco pra isso, e também não vale a pena, porque geralmente o outro lado não vai entender, mas enfim, é que teoricamente, não teria problema o Estado se endividar se ele investir em coisas que vão desenvolver o país e vão gerar um aumento de PIB tal que a dívida em relação ao PIB se mantém estável ou cai. Então o que importa não é tanto a sua dívida, mas a sua capacidade de pagar dela, então até tudo bem você se endividar. Esse argumento só funciona se você acreditar que o Estado brasileiro é capaz de pegar a dívida no teu nome e investir de uma forma produtiva, mais produtiva do que não fazer isso e deixar o setor privado fazer isso. O que é um argumento bem selvagem de se fazer. Você precisa estar muito loucão nos troços muito diferenciado para achar isso, sinceramente. Agora, esse é o argumento deles. Então, se a gente for ver qual é a dívida do Brasil, em 2019, a gente encerrou com 76% do PIB. A gente vai encerrar 2022 com 77%. E teve uma pandemia no meio. Então, se fosse eles no governo, qual que seria o argumento que eles fariam sobre isso? Não, porque fizemos tudo isso, não sei o que, o pessoal entrou no cinema, chorou, brigou, papapá. Mas olha aí, ó, a dívida em relação ao PIB tá igual, então não tem problema não, vocês são tudo uns neoliberal, fascista, taxista, racista, nazista. Enfim, é isso que eles falariam. Só que como os números são do governo Bolsonaro, tá errado, e aí isso justifica qualquer irresponsabilidade deles. E é uma diferença também de trajetórias e contextos de economia global. Olhando pra frente, o nosso PIB vai continuar crescendo como estava? Não, porque primeiro, a política do PT é afastar esses investimentos que ajudam no crescimento do PIB. Então não vamos ter essa parte. Segundo, você tem agora, em 2021-22, basicamente o repique do Covid, o que ajudou em crescimento de PIB.
Legal. Você vai ter isso agora em 2023 e 2024? Não, inclusive o cenário é de recessão nos Estados Unidos e Europa como consequências de toda a irresponsabilidade fiscal que foi feita em 2021. Então, você vai ter um crescimento de PIB agora nesses próximos ano 2 que vai conseguir compensar esse aumento de dívida? Só pra você ter uma noção. Se eles abrirem o rombo que eles querem abrir com a inflação como tá agora, o crescimento de PIB para ter isso estabilizado, para estabilizar a relação de dívida ao PIB, seria em torno de 5 a 7%. Com muito esforço, nós vamos conseguir 2 e uns trocadinhos agora em 2022. Esse crescimento não vai acontecer, a dívida em relação ao PIB vai subir e a nossa capacidade de pagar ela vai cair, que é justamente o que está causando os problemas agora. Fora que vale lembrar que os juros no mundo eram num patamar completamente diferente em 19, 20 e 21. 19, 20, 20... 19 você ainda tinha algum juro rolando nos Estados Unidos, 20 acabou com isso, 20 e 21 você teve juros negativos para todo lado, então carregar a dívida era bobeira para qualquer lugar do mundo. Quer dizer, o Brasil ainda não estava tão assim, mas estava até barato, comparado com o histórico de Brasil médio, assim, vai. Especialmente porque o teto de gastos permitiu que a gente abaixasse a Selic bastante, então isso conseguiu reduzir o custo de dívida um pouco no Brasil. Agora, juros no mundo estão num patamar muito mais alto. O Banco Central americano subiu juros, o Banco Central europeu está subindo juros agora. Num passo glacial, sim, tá, mas está subindo e vai ter que fazer alguma coisa por causa dessa inflação maluca que eles estão tendo lá. Então, carregar essa dívida agora é muito mais caro, o que significa que os juros pagos vão ser muito mais caros. Inclusive, vale lembrar, desde a eleição do Lula e quando ele começou essas falas maluquinhas, o juro do Brasil de 1 ano, o título de dívida de 1 ano, subiu 1,4%. E eu tô pegando de 1 ano porque a duração média da dívida do Brasil é em torno de 1 ano, então é uma conta aproximada, mas a nossa dívida sendo 5,7 trilhões de reais, isso significa que só esse aumento de juro que ele fez por causa das bobagens que ele falou, vai causar em torno de, pode estar errado 10 bi para cima, 10 bi para baixo, 80 bilhões de reais por ano a mais em pagamento de juro em cima da dívida. Só dele falar as asneiras dele. 80 bi no bolso de banqueiro. Só nisso. O que me leva ao meu quarto e último ponto sobre esse negócio aqui, que é a mentira mais descarada e óbvia dentro dessa história de 800 bi não teve, surto dos mercados e tudo mais. Teve. E tá registrado, são números, são dados. Eu sei que às vezes pode ser pedir muito que a esquerda consiga ler gráficos. Tá, eu entendo que pode ser um conceito complexo. Mas, gente, Pactos Precatórios 2021. Vamos lá. Gráfico na tela aqui. Você tem a bolsa durante esse período. Note um certo movimento na direção do chão, que levou a bolsa de quase 130 mil pontos para em torno de 108 mil pontos ao longo de alguns meses, que foi a discussão dessa maluquice toda. Isso aí derrubou a bolsa em proféticos 17%. Não teve surto? Ou a gente pode ver o gráfico de juros do Brasil da época. Vamos lá, gráfico na tela aqui. Esses são os juros da dívida no Brasil. Isso aqui é o título de 10 anos. Antes eu estava falando do título de 1 ano. Por que eu usei o de 1 ano? Porque é o tempo médio da dívida brasileira, tá rodando ao redor disso aí. Por que eu estou usando o de 10 nesse caso? Porque o de 1 ano é muito mais afetado pela taxa Selic, pela taxa básica de juros. O gráfico de 10 anos, o juro do título de dívida 10 anos, tende a refletir muito mais preocupações com estabilidade, longo prazo, etc. Então ele vai sentir muito mais esse tipo de coisa, ele vai transmitir isso muito mais e ter menos barulho de outras coisas dentro. E você vê claramente que durante esse período de discussão de vamos explodir o teto, dane-se, uhul, juros no Brasil subiram, refletindo o fato de que investidores estavam olhando para isso e falando não sei se essa casa para em pé. E outra coisa que mostra a obviedade dessa mentira é a bolsa ao longo de 2022. Ela bateu um pico em abril, ali no comecinho de abril, em torno de 120 mil pontos, e começou a cair quando começou essas conversas de, boa, vamos fazer alguma coisa aqui para comprar voto e tudo mais. Isso se solidificou muito mais em junho, e foi lá no fim de junho que ficou claro, ok, a PEC Kamikaze é isso aqui, vamos estourar tudo. Bolsa caiu de 112, 113 mil pontos para em torno de 96 mil pontos, abaixo do que está hoje. Então, assim, sim, teve chilique. Sim, a bolsa caiu ainda mais do que ela caiu agora,
pelo menos por enquanto, com o Lula. Então, assim, dizer que, quando o Bolsonaro fez, etc., não teve chilique, é objetivamente mentira, extremamente fácil de conferir. Todas as manchetes mostram dólar indo a 5,60, que é acima do que nós estamos agora, inclusive. Bolsa caindo e tudo mais, todos os dados estão lá. O PT mente sobre isso porque é um bando de canalha, porque eles sabem que se eles mentirem isso o suficiente, eventualmente vai colar. E tem um monte de gente ali que tá de joelhos na frente deles pedindo, ai meu Deus do céu, que vai repetir essa mentira, sabendo que é mentira. Porque é conveniente para eles repetir essa mentira. Então tem que ser tratado como mentira e como canalice e apontado como tal. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Tchau. Rimou? Não? Conta. 8 de 10, vai. 7,5 no mínimo. 7,5 no mínimo.